A gente vai sentar lá. Amém? Quero ler com vocês algumas passagens da palavra de Deus e dizer que essa caminhada toda que o pastor Paulo brevemente citou aos amados irmãos, essa caminhada, ela não é tão alegre assim. Teve alguns dias e noites de lágrimas, vários dias de jejuns e muitas vindas aqui ao pastor Paulo, muitos pedidos de oração, e ele me disse: qual é a convicção do seu coração? Que palavra você tem recebido da parte de Deus? Vamos orar por isso? Eu falei: vamos, aceitei o desafio. Estou vindo aqui às quartas-feiras para sentar, conversar, pensar um pouco e orarmos juntos. Muito obrigado, pastor, por mais essa paternidade dispensada. Amém? Vocês que trouxeram a palavra do Senhor, eu vou ler na Revista e Corrigida. O primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês é 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo restaurado, do apóstolo tudo ou nada, do apóstolo que tomava frente, do apóstolo que tinha as palavras em meio ao silêncio dos outros 11. E quando ele se converteu, ele fortaleceu os seus irmãos, como Jesus disse. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Estou aqui com a autorização do pastor Fernando e a saudação da amada igreja e do nosso pastor a vocês. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, apenas um versículo nesse momento. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, igreja? Amém. É muito importante nós entendermos que não haveria mais nenhuma fala do pastor Bruno depois de um vídeo desse, não é verdade? Acredito que não necessito mais de mensagem, porque tudo que eu anotei aqui, ela disse, o rapaz disse, aquele senhor disse. Então, amém, já posso entregar o microfone, não é verdade? Fiquei impressionado com esse vídeo, vou querer esse vídeo para mim. Eu quero apresentar na nossa igreja lá, no culto de missões, terceiro domingo, falar sobre isso e apresentar esse vídeo. Amém? Então, aqui, trazendo a palavra do Senhor, pensando um pouco sobre isso, eu gostaria de falar sobre missões. Jesus é a única esperança. Verdades sobre missões. E toda a sua abrangência. Quando eu fui fazer o meu TCC, janeiro do ano passado, um ano e 8 atrás, vim de novo com o pastor Paulo. Pastor Paulo, estou pensando em fazer isso, aquilo outro. E por um erro meu, eu não tirei 300. Eu tirei 295 na nota final. Tirei 100, 95 e 100. Dá quanto? 295, né? 295. Era para ter tirado os 300, mas eu atrasei um dia para enviar e não consegui gabaritar totalmente. Mas falei sobre o quê? Missões e a dificuldade do fazer missões da igreja brasileira. E apresentei um pouco do tema e depois mandei, eu não lembro se eu mandei, falei para ele que mandei, ele disse que não, o meu TCC.
Mas fui aprovado, graças a Deus. Fiz a colação de grau, formatura. Fomos lá, dei um abraço no Lucas, né? Dei um abração nele, ele ficou feliz, a gente conversou lá um pouco. Foi muita bênção de Deus para a minha vida. E pensando sobre esse texto, sobre esse tema, sobre esse assunto geral, na verdade a Igreja de Cristo tem uma missão. Antes de qualquer coisa, antes de pensar no indivíduo, nós pensamos no coletivo. E essa ideia central de coletivo é a ideia do nosso Senhor Jesus. A ideia do Senhor Jesus é comissionar pessoas pensando sempre no todo. Quando apresentamos as cartas paulinas para a igreja, as cartas paulinas vai sempre dizer, por exemplo, que a igreja é o corpo. E corpo não é formado de um só membro, mas de vários membros. E cada membro tem a sua função, sua importância. Mas antes mesmo de cada membro ter a sua própria função, esse membro trabalha para um todo, trabalha para o corpo, e o corpo é de Cristo, e Cristo é o cabeça. Pensando nisso, que o corpo tem uma missão, então precisamos entender primeiramente qual é a missão do todo. Para eu entender a minha missão individual, eu preciso entender qual é a missão do todo. Qual a missão do coletivo? No que eu estou inserido dentro do coletivo? Para que eu sirvo dentro do coletivo e o que o coletivo está pronto a realizar? Nesse texto de Pedro, ele vai dizer: nós fomos chamados, nós fomos comprados, nós fomos adquiridos, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Para não fazermos nada? Para simplesmente usufruirmos de alguns benefícios de comunhão? Para que nós fomos redimidos, salvos, comprados, adquiridos pelo Senhor? Por quê? Para anunciar as virtudes daquele que te chamou. Você foi chamado para anunciar as virtudes do Pai, as virtudes do Filho, as virtudes do Espírito Santo. Você foi chamado, e você sabe onde você estava, onde eu estava. Nós estávamos em trevas. O mesmo texto diz: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora nós habitamos na luz maravilhosa de Jesus. O Evangelho de João vai dizer que ele é a luz do mundo que ilumina todo homem. Nós fomos iluminados por Jesus Cristo. Nós estávamos em trevas de depressão, em trevas de divórcio, em trevas de rebeldia contra pai e mãe, em trevas de pecaminosidade, e o Senhor nos tira dessas trevas e nos apresenta a luz de Cristo. Nós estávamos nessa treva onde não havia espaço para comunhão com o próximo, mas quando Jesus nos traz para a luz, existe coisa melhor do que o momento de comunhão? Nós estamos em comunhão agora, celebrando o Senhor e ouvindo a palavra do Senhor, e daqui a pouco continuaremos em comunhão uns com os outros. Não é maravilhoso isso? Mas quando estávamos em trevas, nós não tínhamos essa comunhão, porque quando nós estamos em trevas, nós não enxergamos as coisas boas da luz. Mas o Senhor veio e tirou toda a treva que havia em nós, e nos deu a sua preciosa luz. E é nessa luz agora que nós somos chamados a anunciar as virtudes. O que são virtudes? Quais são as prerrogativas que Deus possui? Quais são os atributos do nosso Pai? Para que agora em luz possamos manifestar essas virtudes. Você conhece o seu pai o suficientemente bem para falar para ele: o meu pai, ele é proativo. O meu pai, ele gosta das coisas bem feitinhas. O meu pai, ele é um bom chefe de cozinha. Meu pai é um marceneiro.
Ah, o meu pai é um eletricista. O meu pai troca escapamento e também amortecedores. Cíntia. Então, você conhece bem o seu pai? Você sabe das virtudes? Meu pai é carinhoso. Meu pai gosta muito de histórias. Meu pai é duro. Meu pai é devagar. Meu pai é acelerado. Meu pai come muito. Meu pai come nada. Você conhece as características do seu pai? Pois é, Deus, como o nosso pai, possui muitas características, muitas prerrogativas, atributos dele. E você o conhece todos? Você tem sabido de tudo isso através das Escrituras? Então nós somos chamados a isso, a conhecer as virtudes do nosso Pai. Por quê? Porque no mesmo apóstolo vai dizer assim, que nós devemos estar prontos para responder às pessoas a razão da nossa fé. Ah, que maravilha, que bênção de Deus, amar e ser resgatado por esse Senhor. Agora nós sabemos que Ele possui muitas virtudes, e que nós somos chamados para anunciar essas virtudes, e que nós devemos estar prontos, preparados, obreiros, pessoas aprovadas, para falar de fato quem Deus é. Eu sei falar da minha história, quem Deus é e tem sido na minha vida. Eu sei que Deus tem sido Jeová Rafá. Eu sei que Deus tem sido Jeová Jiré. Eu sei que Deus tem sido Yavé. E eu sei que Ele tem se manifestado na minha vida, no meu casamento, na vida dos meus filhos. Então eu sei contar as virtudes do meu Pai para quem me perguntar. Nós somos chamados para isso. Você está preparado para falar das virtudes do seu Pai? Você conhece bem o seu Pai? Você tem falado com Ele? Tem lido a sua palavra? Porque Jesus disse, examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. Então, se nós examinarmos as Escrituras, vamos ver que Moisés, por exemplo, disse que o Senhor é bondoso, misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, longânimo para convosco. Olha as virtudes do nosso Pai, quantas virtudes que nós temos usufruído e que essas pessoas no mundo precisam também receber. E nós somos os pés e as mãos de Jesus aqui nessa terra. Nós fomos chamados. Olhe para esse amor da sua vida que está do seu lado, para esse filho, para esse pai, essa pessoa amorosa do seu lado, e diga, você foi chamada. Você foi chamado. Isso, muito bem. Amém? Você foi chamado. Eu fui chamado para falar as virtudes do Pai. Como o Pai é maravilhoso, como o Pai é bondoso. Dentro desse mesmo caminho de pensamento, nós vamos entender que não somente esse momento de anunciar as virtudes do Pai, mas também Jesus diz uma coisa para os discípulos. Naquele momento que ele vai para a ceia, e passa da ceia, vai para o Getsêmani, vai para a cruz, ressuscita e reúne os seus discípulos novamente, depois da ressurreição. Jesus chega para os discípulos e diz assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Da mesma maneira que o Pai me enviou. Com essa maneira que o Pai enviou o Filho. Como que você percebe o envio do Filho? A Bíblia vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos envia. Esse envio é um envio primeiro. Se você puder guardar na sua mente, um envio de comunhão com o Pai. Relacionamento com o Pai. Antes de mais nada, o nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, Ele se retirava para estar a sós com o Pai. Comunhão com o Pai. Ninguém é enviado se não tiver relacionamento com o Senhor. Nós não servimos para o ministério se nós não estivermos com relacionamento para o Senhor. Nós, em primeira mão, o que o Senhor espera de nós
é um relacionamento com Ele, um relacionamento de fidelidade, um relacionamento de amor, um relacionamento com o Pai a sós. Vários momentos Jesus retira-se para estar a sós com o Pai. Ele diz: eu faço tudo o que vejo o meu Pai fazer. Como que ele via isso? Com a sua vida de oração, com a sua vida de comunhão. Como que você descobriu que a pitulinha do seu lado gosta ou não gosta? A dona Cristina. Como? Com o relacionamento, não é verdade? No primeiro dia que você viu a belezoca, estava lá. Aí eu não sei o que ela gosta, o que ela não gosta. Mas passou um ano, agora já faz uns 30? 43? Fora os dois de namoro, 45. 45 anos juntos. Meu Deus. E ainda dá umas mancadas, né? Não é verdade? Sangue de Jesus. Mas vamos lá, vamos seguir. Mas o relacionamento é para isso, para melhorar a gente, né? O irmão são esposos? Casal? É casal? Como que você sabe do que ela gosta? Com o tempo, né? De vivência? Ou o que ela não gosta, né? Tempo de vivência? A Nícia é uma santa mulher, acho que não tem esse perigo, essa dificuldade. Mas com o Pai é a mesma coisa. Com o nosso Senhor é a mesma coisa. O tempo de relacionamento com o Pai vai fazendo você não querer mais desagradar o Pai. Aquele relacionamento que você tem com o Pai, de oração, de palavra, de comunhão, de estar a sós, às vezes em silêncio, às vezes só meditando, como era o caso de Isaac. Isaac ia para o campo e ele ficava fazendo o que lá? Meditando nas promessas, meditando no Senhor, meditando naquilo que ele ouviu o pai falar, que ele sabia que a mãe dele era estéril e senhora já, e teve ele, e tudo mais. Ele ia lá para o campo, meditar sobre essas coisas, meditar sobre o dia que ele subiu no monte para ser sacrificado. Então aquele momento, esse momento de comunhão com Deus, nos permite a encarar situações e encará-las da maneira que agrade e honre o Senhor. Porque o Senhor diz: se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor e o meu respeito? Então aqueles servos e filhos que caminham nesse relacionamento íntimo com o Pai, ele se preocupa em honrar o Senhor, não só de lábio, mas de coração, em agradar o Senhor, temer o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então esse relacionamento vai nos gerando, nos transformando em pessoas mais sábias. Esse relacionamento nos coloca como pessoas de honra, de respeito e temor a Deus. Então, o Senhor nos envia dessa mesma maneira. Jesus nos envia da mesma maneira que Ele foi enviado. Ele foi enviado desde a fundação do mundo. Nós somos elegidos nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Ele foi enviado em plena comunhão com o Pai. Nós somos enviados em plena comunhão com o Senhor. Ele disse: do mesmo jeito que eu sou um com o Pai, olha o outro envio, terceiro ponto. Vocês em comunhão uns com os outros, o mundo saberá que eu estou com vocês. Terceiro envio, envio de comunhão. Nós representamos Deus e apresentamos Deus ao mundo por causa da nossa comunhão uns com os outros. Alguns aqui nunca nem me viram, mas sorriram para mim, me abraçaram e disseram: seja bem-vindo. Essa é a comunhão de Cristo que nos une. Nunca nos vimos e nós somos irmãos. Fazemos parte da família de Deus. E na família, existem algumas coisinhas na família, não é verdade? Que precisam de ajustes, mas existe um lugar melhor do que no seio da família. Que delícia, o domingo,
e você comer em família. Como é gostoso os seus filhos virem na sua cama e deitarem em cima de você. O seio da família é o local de segurança. Esse aqui é a família, é esse lugar, é o lugar onde a família de Deus está reunida. E não existe lugar mais seguro do que esse. É o lugar mais gostoso. Talvez você tenha tido uma semana péssima, mas quando você chegou no seio da família de Deus, você já sentiu o alento do Senhor. Você já sentiu o Espírito do Senhor vindo sobre você através de um abraço, através de um sorriso. E se você ainda não recebeu esse alento, até o findar do culto, com a palavra sendo ministrada, louvores, você exaltando o Senhor, logo, logo você vai sair daqui radiante, porque todos que estão na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Então você, que talvez tenha entrado dessa maneira, se prepare para sair sorridente. Se você não deu nenhum sorrisinho, nem na hora que eu falei pitulinha, daqui a pouco, ó lá, já deu 90%, só falta 3 pessoas, tá bom? Olha lá, até o Zaqueu, pronto, acabou, mais ninguém, tá tudo certo já. Então, olha que gostoso esse momento. Esse momento, sabe quem nos proporcionou? O Senhor. O Senhor nos proporcionou esse momento. O Senhor nos traz essa alegria, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Mateus 28, vamos seguir. Mateus 28 também é um capítulo que nos últimos versículos ele vai dizer, eu quero ler, esse eu quero ler com a igreja. É muito conhecido, tem nos evangelhos sinóticos, mas em Mateus ele diz alguma coisinha um detalhe a mais, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, 19 e 20. Olha só o que o Senhor nos convida a fazer. Podemos ler a partir do 19? Do 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Que preciosidade. O Senhor nos resgata das trevas. Perceba bem a construção dessa mensagem, a construção da nossa vida. Estávamos em trevas. Até as pessoas que nasceram na graça. A palavra de Deus que por causa de um homem, todos nós pecamos. Adão, o primeiro homem, pecou e ele era a forma. E a forma caiu e a quina da forma amassou. Tem alguma boleira aqui? Não tem boleira aqui? Ah lá, tem uma boleira lá. Ah lá aqui, 2, 3. A minha esposa é boleira, mas ela faz na forma de vidro, no Marinex. Então não pode cair e amassar que quebra. Adão era a forma. A forma pecou e amassou o canto. Todos os bolinhos, toda a massa de bolo que foi colocada nessa forma de quina amassada, saiu com a quininha amassada na hora de desenformar. Não é verdade? Independente se você é filho de crente ou não. Eu não era, mas quem for, meus filhos são. Todos eles, desde quando começaram a entender, eu prego a palavra para eles dizendo: vocês precisam ter o seu encontro com Cristo. Vocês precisam entregar a vida de vocês a Cristo. Vocês precisam entender quem vocês são, desde pequenininho. Deus me deu a honra e a graça e a bênção de batizar o meu filho mais velho já. Graças a Deus por isso. Não existe coisa mais maravilhosa do que... É um orgulho, é uma maravilha você batizar o próprio filho. É algo extraordinário. Eu tive essa experiência e espero ter da Bruninha e do Gabriel. Mas a forma está amassada e o Senhor envia agora o segundo Adão, Jesus Cristo.
E a Bíblia vai dizer, sem pecado, sem engano na boca. Ele morreu e a morte, dizem Atos, não teve força para segurá-lo debaixo da terra. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Como ele não pecou, a morte não poderia dar o pago. Ele não poderia pagar, não teria como ele segurar o Senhor da glória na morte. O inferno perdeu o aguilhão, o pecado perdeu a força, e a morte foi consumida, foi derrotada, porque o Senhor não pecou. E essa é a nossa esperança, através dele agora, fomos resgatados dessa morte, dessa treva, e nos colocou em luz. Então olha, veja a progressão da mensagem. Nós somos chamados, estávamos em trevas, vivíamos em pecado, fomos resgatados, a graça nos alcançou, fomos chamados agora em comunhão, em família, a anunciar a virtude do Pai. Fomos enviados com uma promessa: eu sempre estarei com vocês. Então por que devemos anunciar? Porque o Senhor está conosco, o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona. Deus está, olha que coisa mais maravilhosa, não nos deixando órfãos, mas acompanhados diariamente. Jesus disse na oração lá, no momento da ceia, ele disse para os discípulos: não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, que estará convosco e vos anunciará e vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho falado. Ele vos dará, olha só, a verdade, vos guiará em toda a verdade. O Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. Essa é a verdade do Evangelho do Senhor. O que é o Evangelho? O Evangelho, boas novas, boas notícias. Que boas notícias são essas? Que ide é esse? Esse ide de anunciar essas boas novas. Essas boas novas, essas boas notícias, é o Evangelho da graça. Boas notícias da graça. Não é sobre o que você faz, é sobre o que Deus já fez. Não é sobre a sua performance, é sobre o que Cristo já realizou. A graça não é o quanto nós temos, sabemos e podemos, mas a graça é o poder de Deus revelado no seu Filho. A graça não tem a ver com o grau, o tamanho, a distância, a quantidade, os anos mergulhado nas trevas. A graça está relacionado ao tamanho do amor de Deus, ao tamanho do alcance desse amor. Então talvez hoje você entrou aqui pensando em algo que você realizou para o mal, algo que você desagradou ao Senhor. Eu venho te dar uma boa notícia, que foi para isso que eu fui chamado. Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. O amor de Deus é capaz de perdoar você. Que maravilha! Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Diga mais uma vez, obrigado, Senhor, por esse amor. Então, meu Deus, eu já vi Deus usar uma pessoa, irmão. Rapaz, mas igual te usou agora. Amém. Então eu tenho uma boa notícia para vocês. A boa notícia é: se o teu coração te condena, que diz lá em 1 João? Maior é Deus do que o seu coração. Seu coração está te condenando? Você entrou aqui e o seu coração está te condenando por circunstâncias da vida? Maior é Deus do que o seu coração. Não deixe seu coração te enganar, como disse Jeremias,
Coloque o seu coração nas mãos do Pai e Ele vai tratar o seu coração. Vai tirar feridas, vai tirar essa vergonha, vai tirar esse medo, porque aquele que é aperfeiçoado no amor de Deus, esse amor lança fora todo medo. Não tenha medo do Pai, não corra do Pai, corra para o Pai. Quando meus filhos caem de patinete, bicicleta, correndo na calçada, bate a cabeça, eles vêm correndo para mim. Eu não tenho solução nenhuma às vezes, mas eles vêm. Mas Deus tem toda a solução. Então corra para Ele, corra para o Pai, que o amor do Pai é infinito. Continuando, nós temos então toda essa base, esse pensamento, muitos outros temas, muitos outros versículos para embasarem tudo isso que eu estou dizendo a vocês. É algo que os irmãos já sabem sobre essa comissão da parte de Deus em relação ao coletivo, mas eu também quero mostrar essa progressão pessoal. Você está agora na família de Deus, e lá na minha família, assim como na sua, por exemplo, a minha esposa lava a louça, eu quase não lavo, preciso melhorar, eu sei, mas tem uma pessoa que guarda a louça em casa. Quem que guarda a louça em casa? Levanta a mão, quem guarda a louça em casa. Olha lá, o primogênito. Minha esposa lavou a louça, não tem que falar nada, ele tem que ir lá e guardar, é o esquema. Então, qual é a função, por exemplo? A minha função, pintar a parede, vai. Quem que pinta a parede em casa? Sou eu. Quem conserta a parte elétrica, Moisés? É a Anice. Então, no corpo, na família de Deus, cada um também tem uma função. Todos são pastores, todos são faxineiros, todos são enfermeiras, todos são mães, avós. Não. Então todos nós temos funções diversificadas. E essa diversificação que completa o todo, que deixa o todo perfeito, que deixa o todo lindo, que deixa o todo completo. Não é verdade? Tem alguém que não tem uma parte do corpo? Um pedaço, alguma coisa? Alguém perdeu? Amputou? Seu pai? Seu pai, olha lá, não tem o dedo indicador. Olha, o dia que aconteceu o acidente, você nasceu com ele? Nasceu com o indicador? Nasceu com o indicador. O dia que aconteceu a fatalidade, todo o corpo sentiu. Não é, Claudinei? Todo o corpo sentiu. Quando um membro aqui é ferido, quando acontece alguma coisa nessa família aqui chamada Primeira Igreja Batista de Porto Feliz, quando acontece qualquer coisa, toda a igreja sente, mentira ou verdade? Todo mundo chora, mentira ou verdade? Por quê? Porque é uma família. Aquele membro foi ferido, aquele membro foi tocado, aquele membro foi amputado, aquele membro está machucado, então toda a igreja sente. Então olha o valor que você tem no corpo de Cristo. Você tem a sua função tão especial, nunca mais o Claudinei vai poder apontar para ninguém. Mas agora ele vai usar outro. É do meio? É o indicador? Não estou aqui, a intenção não é ferir o Claudinei, tá? É só um exemplo, tá bom, irmãos? É só um exemplo. Para você ver como é importante. É importante, você é importante demais. Nós precisamos de você. Você sabia disso? Alguém já te disse isso? Nós precisamos muito de você. Você tem um valor muito especial para Deus. Ele te resgatou das trevas para a luz. Olha o tamanho da sua importância. Olha o tamanho do seu valor. Então nessa família, chamada Igreja Batista, você tem uma grande importância. Uma importância que não dá para mensurar, não dá para fazer um cálculo e dizer o seu valor em números. Mas você é muito importante. E aqui o Senhor nos coloca assim. O Senhor nos mostra que dentro do todo, nós somos chamados para algo.
Nós somos chamados para algo individual. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor vai dizer: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês receberão esse poder para testemunhar de mim em todos esses lugares. Então, existe também uma progressão de lugar, mas existe uma progressão pessoal que nós devemos aproveitar esse chamado e cada oportunidade, porque às vezes você vai ter oportunidade aqui em Jerusalém, às vezes a sua oportunidade vai ser em Judeia, seus vizinhos, talvez a sua oportunidade vai ser lá no trabalho, em Samaria, talvez seja realmente nos confins da terra que você vai em algum lugar, mas você percebe que cada lugar tem a sua importância, não é verdade? Então aqui, eu quero pensar com você mais 4 ou 5 minutos, acho que dá mais uns 6 minutos. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Além disso tudo que eu já disse, tá? O seu chamado é tudo isso aqui que eu disse. Tessalonicenses, por exemplo, diz que nós somos chamados para a santificação. Isso é um coletivo. Dentro disso tudo, você, eu, Walter Bruno Martins de Freitas, qual é a minha função no corpo? Para que eu funciono? Para que eu existo? Por que eu estou aqui? Você já parou para pensar nisso? Você já pensou que o lugar mais seguro é no centro da vontade de Deus? Então você foi chamado para algo específico. Quer ver algo? Isso eu adiantei, coloquei no celular. Desliguei o celular agora, mas eu tenho aqui. Em Gálatas, Paulo vai dizer para os Gálatas: olha, do mesmo jeito que Pedro recebeu o evangelho para pregar aos judeus, para ser o apóstolo entre os da circuncisão, dentro do judaísmo, dos seus patrícios, eu fui chamado para pregar o evangelho entre os gentios. Percebeu? Os dois foram chamados, mas um foi chamado para viajar entre os gentios, e o outro para estar no local aonde ele já estava, em Jerusalém. Então, qual é o importante de tudo isso? Entendermos. Efésios vai dizer: entendei a vontade, qual seja a vontade do Senhor. Procure entender a vontade do Senhor para a sua vida. A Nícia, eu lembro quando ela começou a enfermagem. Eu lembro. Era um meninote. Estava andando com o Fernandinho. Aí, estou estudando, vou entrar e isso, aquilo. E foi para cima e agora... É ainda enfermeira ou não? Já saiu? É? Já faz uns 20 anos? 25 anos. Olha isso. Eu lembro quando ela passou, não sei se é concurso, o que é, ela contou: vou começar, alguma coisa assim. Olha que coisa legal. Todos aqui têm coragem de ver pessoas sendo suturada? Não, resgate, sangue, parto. Eu vi o parto dos dois lá, meu Senhor, não me chama mais. Não dá. Então ela tem essa função específica que é dela. Ela recebeu esse dom. Ela recebeu essa capacidade. Se preparou, que é muito necessário, precisa se preparar. Assim como eu estou me preparando, o pastor se preparou. Então, mas a minha esposa, ela aguenta, faz 15 anos, criança. Choro de criança. Meu Deus, ela trabalha na creche. Não me chama para isso também, não. Não é verdade? Olha lá, dona Cida. Tem que ter muita paciência.
Mas e você? Pense agora em você. No que você tem sido útil? Cozinheira. Olha só. Você está vendo? Se você começar agora a pegar um papel e anotar, você vai ver as suas virtudes. Você vai ver os seus dons. Aí você não vai poder mais dizer: eu não tenho valor nenhum. Eu não presto para nada, eu sou um inútil. Não existe ninguém inútil no reino. Não existe ninguém que não presta para nada. Não existe ninguém que não possa ensinar nada. Não existe ninguém que não possa fazer nada. Todos nós temos uma capacidade entregue por Deus. Todos nós temos algo que o Senhor colocou. Uma habilidade, um dom, algo que queima por dentro, aquela chama. Você sabe preparar bem uma feira da bondade. Você sabe fazer bem um evento na igreja. Você sabe dar aulas. E assim, sucessivamente, são variados os dons. Então eu quero conclamar a igreja de Cristo ao despertar do seu próprio dom. Paulo disse: desenvolva o dom que há em ti. Nós devemos desenvolver o dom que há em nós. Esse dom que você tem, desenvolva para a expansão do reino, para a edificação do corpo de Cristo, para a glória do Senhor. Use tudo que você tem, com todas as suas forças, com todos os seus recursos, para que o Senhor, ao chegar e requerer de você e de mim, possamos entregá-lo. Está aqui, Senhor. O Senhor me deu esse talento, 35 quilos de ouro, eu multipliquei, eu trabalhei, está aqui pelo menos os juros, do que o Senhor me deu. Então, o que o Senhor tem te chamado? O que você tem sentido da parte de Deus que Ele tem te chamado? Que Ele tem te escolhido, que Ele te capacitou, que você pode desenvolver melhor, ou pode começar a desenvolver, ou pode, como disse o vídeo, revitalizar, começar uma reconstrução daquilo que você já fazia, daquilo que você já operava. Então preste atenção no chamado do Senhor. Paulo disse: eu fui para isso, Pedro para aquilo. Eu pergunto a você nessa noite: e você? E você? Eu gostaria que você curvasse a sua fronte. Não é para dormir, já falo já, hein? Quem dormir eu vou cutucar. Mas feche seus olhos e pense. Pense agora. Pense um pouquinho. Fale com Deus. Vou dar esse 1 minuto. Fale com o Pai. Pai, eu não tenho entendido ainda qual é o meu dom, qual é a minha função no corpo. Senhor, eu já sabia o que era e parei, não estou desenvolvendo mais. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que você é muito valioso e valiosa para o corpo de Cristo. Nem todos serão missionários enviados para outras nações, mas todos nós somos missionários no nosso lar, na nossa vizinhança, nosso trabalho, em nosso bairro, em nossa cidade, em nossa nação. Amém? Conseguiu pensar? Imaginou aí o que você fazia e você precisa de uma revitalização? Pensou? Pensou no que você não está fazendo e quer dar um pontapé inicial, um start? O Senhor me chamou, como disse o pastor Paulo aqui, e sei que o querer e o efetuar vem de Deus. Sei pela palavra que nenhum querer de um filho de Deus vem dele próprio, mas vem do Espírito de Deus para nós, naquilo que nós somos úteis. E nós temos nos preparado, temos orado e buscado ao Senhor para ir, de fato.
Todos os lugares são importantes, mas o melhor lugar não é onde eu quero ir, é onde Deus quer que eu vá. E vou dizer para vocês, está sendo gravado isso? Eu tenho medo dessas coisas. Mas é verdade, pastor. Eu falei para minha esposa e falei para alguns amigos chegados. Vocês acham que eu quero? Vocês acham que eu quero mesmo ir? Você acha que eu quero deixar uma casa que se eu decidir falar assim, ó, se eu falar assim, ó, sogra, cozinha para mim todos os dias. Cozinha ou não cozinha para mim? Ela me tem mais como filho do que a própria filha. Ela me defende contra a filha. Eu não pago aluguel. Eu estou num conforto tão maravilhoso na minha igreja. Confortabilíssima. Ar-condicionado, que nem foi falado lá, cadeira perigosíssima demais, perigoso dormir num dia bem cansado. Grupo de louvor, vários. Eu sou líder do grupo da terça-feira, até esses dias era líder do diaconato, tesoureiro, secretário, professor de escola bíblica, sou professor na associação lá da igreja. Irmãos, tem muito mais coisas, manutenção, eu contrato as pessoas para fazer as manutenções, o dinheiro toda a igreja passa por mim, muitas coisas. Então, às vezes a gente, não é uma questão de vanglória ou vaidade, é uma questão de obediência. Obediência. Eu quero convidar todos vocês, meus amigos e irmãos, a obedecer o Senhor. Sabe aquilo que o Senhor já comunicou com você? E você não começou ainda no reino de Deus? Sabe aquilo que Deus já te mostrou coisas no templo às vezes, e você não deu o pontapé ainda? Não teve coragem de falar com o pastor? Ah não, os outros que façam, os outros que vejam, os outros que deu o start. Não! O Senhor despertou a sua visão, a sua audição, o seu intelecto para isso. Só obedeça. Só obedeça. Chame o pastor e fale: pastor, eu percebi que preciso passar cera no chão. Percebeu, irmão? Percebi. Percebeu de Deus? Percebi. O senhor permite? Pode começar. Não sei quando, pode começar. Vamos comprar cera, alugar a enceradeira e ir lá. Pastor, eu percebi que precisa polir o banco, passar um polistém, um negócio. Verdade, mano? Eu já até comprei, posso? O Senhor já colocou. Pastor, estou sentindo aqui no meu coração que Deus falou comigo sobre ensinar crianças. Você já começou? Você já aprendeu? Você já foi numa PEC? Aqui tem curso da PEC? Não. Já teve, né? Mas às vezes tem, né? A PEC, vai na PEC aprender. Está lá. Então, comece, dê o primeiro passo. Você não sabe ainda? O Senhor vai te capacitar, vai preparar pessoas já da caminhada, de experiência para te ajudar, para te encaminhar, para te direcionar. Não dê mais desculpas. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. Eu não vim doutrinar a igreja. Eu sou um amigo. Não vim apontar nada de ninguém. Eu vim aqui despertar juntamente com vocês. Eu quero convidar vocês. Vamos? Eu quero fazer essa pergunta para vocês. Vamos? Vamos junto? Quem quer ir? Não é para a Índia. Não é para a Índia. Não é para a Índia. Quem quer ir? Ir, sabe aonde? Para o centro da vontade de Deus. Quem quer ir?